Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é Herreria, sejam bem-vindos ao canal. E vamos dar continuidade, pessoal, depois de um momento aí de férias, vamos dizer assim, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de análise técnica de A a Z, tá? Aquela playlist aí que vocês estão acompanhando, tem bastante gente gostando, bastante gente assistindo, onde a gente explica aí os pilares, né? O básico, os fundamentos, tudo o que eu aprendi nesses mais de 13 anos de estudo sobre análise técnica clássica, análise técnica aquela convencional, tá? Não essas variáveis que a gente vê hoje em dia aí, beleza? Vamos continuar então, pessoal. Vou colocar aqui o nosso gráfico, tá? Coloquei aqui um gráfico limpo, porque basicamente hoje nós vamos escrever, nós vamos rabiscar bastante aqui no nosso gráfico, beleza? E vamos lá. Hoje nós vamos dar uma relembrada, uma recapitulada no que é pivô, no conceito de pivô, tá bom? Vamos conversar também um pouquinho sobre quais as consequências que um pivô traz no gráfico, né? Não basta a gente saber o que é o pivô, mas sim o que ele pode acarretar no gráfico. O que, que a gente pode tirar, extrair de informação do gráfico com o pivô. Nós também vamos dar uma reforçada em linhas de tendência. A gente já conversou um pouquinho sobre elas nos vídeos passados. Nós vamos dar aí uma aprofundada nos conceitos e especificações das linhas de tendência, beleza? E hoje vai ser basicamente esse o conteúdo. Então, começando por pivô, né? Vamos relembrar, aliás, o que é o pivô, né? O pivô é uma formação gráfica, um padrão no gráfico que indica um primeiro momento em que uma tendência inverte a sua sequência, tá? É esse pivô que eu estou falando. É óbvio que um pivô de alta, né? Ele é ele é feito dessa forma. Isso daqui é um pivô de alta, ok? Então nós temos um movimento aqui de um fundo, formou um topo, temos um fundo maior do que o fundo anterior e um topo maior do que o topo anterior. Isso daqui é um pivô de alta, isso daqui é um pivô de baixa, ok? Temos um topo, temos um fundo, um topo menor do que o topo anterior e um fundo menor do que o fundo anterior, ok? Uma sequência de pivôs de baixa, aqui por exemplo, ó, outro pivô, outro pivô, outro pivô, ok? Topos cada vez menores em relação ao topo anterior e fundos cada vez menores em relação ao fundo anterior. Uma sequência de pivô de baixa, a gente viu que isso indica uma tendência de baixa, e uma sequência de pivôs de alta, né? Um movimento de zigue-zague nessa forma, eles indicam uma tendência de alta, ou seja, topos cada vez maiores em relação ao topo anterior e também fundos cada vez maiores em relação ao fundo anterior. Isso daí indica uma tendência de alta, né? Não é desses pivôs intermediários, desses pivôs de continuidade de tendência que nós vamos falar neste momento. Eu estou me referindo ao pivô que é feito depois de uma tendência de alta e de repente ocorre isso aqui, ó. Ocorre este padrão aqui. É sobre este pivô que nós estamos conversando agora, tá? Sobre este pivô que nós estamos conversando agora. Da mesma forma, né? Uma tendência de baixa aqui, um zigue-zague descendente aí, tranquilex, bem sossegadinho, de repente faz um pivô de alta. Então, é sobre este pivô que nós vamos conversar no momento, tá? Este pivô e este pivô. E esses pivôs, eles indicam, né, um primeiro movimento ou um primeiro momento em que uma tendência ela muda de sequência, né? Ela inverte o seu padrão, ok? Ou seja, né, nós estávamos aqui em uma tendência de alta, de repente essa tendência de alta foi quebrada por esse movimento aqui, esse zigue-zague descendente. Nós estávamos aqui em uma tendência
de baixa e essa tendência de baixa foi quebrada por um zigue-zague ascendente, por um pivô de alta, ok? Quando acontece este tipo de movimento, na maioria das vezes, geralmente, não é sempre, ok? Ocorre uma inversão da tendência prévia, tá? Ou seja, se nós estamos em uma tendência de alta, geralmente quando acontece um pivô de baixa, a gente observa uma inversão dessa tendência de alta e existe uma chance considerável, existe uma grande chance de se começar uma tendência no sentido contrário. E aí a gente já começa a pescar o que um pivô pode acarretar no gráfico, né? Quando a gente observa um movimento desse no gráfico, o que a gente pode imaginar? O que o gráfico está falando para a gente? Está falando exatamente isso, falando, olha, Rodrigo, a gente vê aí uma tendência de alta, essa tendência de alta foi quebrada por um pivô de baixa. Portanto, existe uma chance considerável de vir agora uma tendência de baixa, né? E o inverso também é verdadeiro. E, né, Rodrigo, nós estamos aqui em uma tendência de baixa e de repente formou aqui um pivô de alta, ou seja, uma chance relevante dessa tendência de baixa ser invertida para uma nova tendência de alta, uma chance de estar iniciando aí uma tendência no sentido inverso daquela que tinha se iniciado anteriormente, tá bom? Então, este é um conceito aí básico do que esses dois pivôs, esse pivô aqui e esse pivô aqui querem dizer para a gente, tá? Só que, como obviamente nem tudo são flores, principalmente no mercado de renda variável, né? Não há uma certeza de nada, a gente também tem que considerar a possibilidade, nós temos que considerar a hipótese dele não inverter a tendência, né? Do pivô falhar. E aí? E se o pivô falhar, né? E se de repente, este pivô de baixa aqui, ao invés dele fazer um movimento de topo menor e fundo menor para continuar o zigue-zague descendente, ele não faz isso aqui, ó. E aí? E agora, né? E se o pivô falha? E se o pivô falha? E se ele faz isso? E se ele faz isso, né? E aí ele vem aqui e emenda com aqui, por exemplo. O que nós observamos aí? O que a gente pode observar daqui? Nós podemos observar que tinha um pivô de baixa, sinalizando uma possível inversão de tendência de alta para baixa, mas esse pivô falhou. Ele não fez um topo menor do que o topo anterior, nem tampouco um fundo menor do que o fundo anterior. Ele fez um topo maior e um fundo no mesmo patamar. Ele falhou. Quando acontece uma falha desses dois tipos de pivô, ele não vai acarretar a mudança da tendência, porque se ele mudasse a tendência, não tinha falhado, né? Neste caso, como a gente pode observar aqui por esse desenho que a gente fez, existe uma maior probabilidade de se iniciar uma tendência lateral, de se começar uma consolidação, um movimento de indefinição ou um movimento de alargamento, tá? Quando ocorre, portanto, falha no pivô que inverte o movimento anterior, existe uma grande chance de ocorrer, então, uma lateralização. Da mesma forma, aqui, tá? Nesse outro zigue-zague aqui, né? Continuando aqui a nossa historinha, o pivô falhou, lateralizou até que ele conseguiu fazer um zigue-zague e engatar uma tendência de baixa, né? Aí ele, de repente, forma um pivô de alta. Opa, a tendência tem grandes chances de inverter para alta. Mas e se acontecer um negócio desse? O que a gente faz, né? Ó, o pivô falhou, ok? Este pivô, eu vou desenhar de azul agora, era para ter feito um movimento assim para continuar o zigue-zague ascendente. Ele não fez, ele fez esse movimento em vermelho, tá? Isso significa que há uma grande possibilidade de uma lateralização vir por aí, e não mais um movimento de inversão de tendência, tá? Vamos resumir tudo isso aí? Vamos resumir, vamos simplificar. O negócio é transformar uma coisa que a princípio pode ser um pouco complexa
numa coisa mais simples, tá? Uma coisa mais fácil de você raciocinar na hora que o mercado está em andamento, na hora que vocês estão vendo aí, fazendo os estudos gráficos de vocês, tá? Vamos lá. Uma sequência de pivôs de alta, eles indicam uma continuidade da tendência de alta. Então, se a gente está vendo um zigue-zague ascendente, uma sequência de pivôs de alta, essa é a primeira regrinha, pessoal. Primeira regra, uma sequência de pivôs de alta, tá? Indica continuidade da tendência de alta. Então, a gente sabe que a tendência de alta pode ir até o infinito o preço, ok? Enquanto está tendo pivô de alta, está continuando a sequência, aquela tendência continua vigente, beleza? Ainda na primeira regrinha, né? Vamos falar do oposto agora. Uma sequência de pivôs de baixa indica uma continuidade da tendência de baixa. E a gente já sabe que tendência de baixa pode ir até o zero, né? Nunca abaixo disso. Tendência de alta até o infinito, tendência de baixa até o zero. Show? Primeira regra, então, é isso. Uma sequência de pivôs indicam continuidade da tendência. Se é pivô de alta, tendência de alta. Se é pivô de baixa, tendência de baixa. Beleza. Um pivô no sentido contrário da tendência anterior traz uma maior chance de se iniciar uma tendência no sentido contrário àquela previamente existente, aquela tendência anterior. Vou repetir, segunda regrinha. Um pivô no sentido do movimento contrário, aliás, um pivô no sentido contrário ao movimento prévio indica uma maior probabilidade de se iniciar um novo movimento antagônico àquela direção do movimento prévio, tá? No caso aqui, um pivô de baixa, né, ocorrido aí, né, apresentado, existente, depois de uma sequência de pivôs de alta, ou seja, um pivô de baixa apresentado depois de uma tendência de alta, indica uma maior chance desse pivô reverter a tendência de alta para uma tendência de baixa. Um pivô de alta existente aparecendo depois de em uma tendência de baixa, né? Depois de uma tendência de baixa, existe uma maior probabilidade dessa tendência de baixa virar uma tendência de alta, tá? E a terceira e última regrinha do pivô, pessoal. Quando um pivô falha, existe uma grande chance de se iniciar uma tendência de lateralização, uma tendência de consolidação, né? Uma tendência de indefinição, uma tendência de alargamento, ou seja, uma tendência de consolidação. Existe uma maior chance do preço ficar consolidado. De novo, terceira regrinha, quando um pivô falha, existe uma grande chance da tendência se tornar aí uma tendência de consolidação, tá? Uma tendência lateral, uma tendência indefinida ou uma tendência de alargamento, beleza? São essas as três espécies de consolidação: lateralização, indefinição e alargamento. Show? Beleza? Então, é isso que nós tínhamos que relembrar e reafirmar de pivô. É isso que os pivôs podem dizer pra gente, tá? É isso que os pivôs em geral nos dizem quando eles se apresentam no gráfico. São essas três possibilidades, pessoal. Só. Peguem essas três regrinhas, estudem essas três regrinhas, tentem enxergar essas regras nos gráficos, tá? E vocês vão ver como vai facilitar a vida de vocês. E tentem operar só a favor da tendência. Só quando nós tivermos um zigue-zague ascendente ou um zigue-zague descendente para operar na venda, enfim, vejam isso como é interessante. Mas vamos além e vamos falar aqui agora sobre o nosso segundo tópico do encontro de hoje, desse vídeo aqui, que é sobre linha de tendência. Vou apagar isso aqui, vou tirar essa notificação aqui do Profit que fica atormentando a nossa vida. E vamos lá, pessoal. Linha de tendência, né? A gente já deu uma olhada superficial, uma sobrevoada sobre as linhas de tendência e não sei o que, né? Mas vamos nos aprofundar um pouco mais. Vamos cavar um pouco mais essa ferramenta
que é extremamente utilizada, né? E muito, muito importante, principalmente para aqueles adeptos da análise técnica clássica, que é a maioria do pessoal aí, a maioria dos traders, a maioria dos analistas, dos estudiosos, gostam da análise técnica clássica, porque a análise técnica clássica ela serve para todos os ativos, para todos os mercados, ela não tem distinção, ela não discrimina ninguém, pessoal. Ela serve para tudo. Ela serve para te dar uma base geral sobre tudo, tá? E é muito importante por causa disso, beleza? Então tá. Bom, para você traçar uma linha de tendência, né? Como a gente viu anteriormente, né? Linha de tendência, diferente de linhas horizontais, que são linhas de suporte e resistência, linhas de tendência são linhas diagonais. Então, nós podemos ter uma linha de tendência para baixo e uma linha de tendência para cima, tá? São os dois tipos de linha de tendência que a gente pode traçar, né? Para você traçar uma linha de tendência, pessoal, a gente tem que ligar aí, no caso de uma linha de tendência de baixa, dois topos no mínimo. No mínimo, dois topos, tá? Vai ter um topo aqui, vai ter um topo aqui, a gente traça uma linha para ligar esses dois topos. E uma linha de tendência de alta, a gente tem que ter no mínimo, dois fundos, pessoal. Dois fundos, tá? Um fundo aqui, um outro aqui, a gente traça a linha de tendência. Beleza? Muito bem. E a linha de tendência, pessoal, a gente consegue verificar por ela algumas condições. Da mesma forma que o pivô, a linha de tendência a gente também consegue verificar algumas condições, algumas cocitas aí interessantes que o gráfico pode nos revelar e a linha de tendência nos facilitar a entender o gráfico com base nela mesma, né? A gente pode verificar na linha de tendência, primeiro, a direção atual do preço, né? Então, nesse caso aqui, a gente verifica, sem sombra de dúvidas, como tem uma linha de tendência de baixa aqui, que o preço, né, está em tendência de baixa. O movimento do preço é descendente, é para baixo. Já essa segunda linha, a gente observa que ela está ligando dois fundos e ela está subindo. Portanto, o movimento que ela nos dá é que o preço está subindo, o preço está no movimento ascendente. Esse é o primeiro, a primeira informação, a informação mais básica que uma linha de tendência pode nos dar, né? Uma outra informação que a linha de tendência pode nos dar são possíveis regiões de suporte e resistência. Por exemplo, né? Eu tenho um movimento de alta aqui no meu gráfico. Beleza, olha só que legal. Tenho dois ou três fundos aqui já. Opa, posso traçar uma linha de tendência aqui, ó. Ó que legal. Ó que legal. Posso traçar uma linha de tendência aqui, tá? E aí o preço vai fazer mais um topo. E aonde que ele vai parar? Possivelmente, provavelmente, ele vai voltar até a linha de tendência. E vai parar aqui, vai voltar a subir, vai parar aqui e assim por diante, até o momento que ele resolve quebrar essa linha de tendência, ele resolve aí invalidá-la, né? Mas a gente então consegue observar até que isso ocorra, até que o preço quebre a linha de tendência, a gente consegue verificar possíveis regiões de suporte e resistência. Em uma tendência de alta, portanto, a linha de tendência ela nos dá aí possíveis regiões de suporte para o preço. E isso é importante. É importante por quê? Porque se a gente está em uma tendência de alta, né, a gente quer comprar um fundo e vender um topo, certo? E na tendência de baixo também, mas vamos falar aqui na tendência de alta. A gente quer sempre comprar um fundo e vender o topo. Se eu sei que tem essa linha de tendência e que o preço parou aqui, quando ele começar a subir, de repente eu posso buscar e entrar aqui no comecinho, tá? Para tentar surfar uma tendência. Então, é muito importante a gente verificar essas linhas de tendência porque elas podem trazer aí excelentes oportunidades para a gente, tá? Numa tendência de baixa é a mesma coisa, pessoal. Mesma coisa, olha só. Temos um topo aqui, tá? E um topo anterior aqui.
Beleza, se a gente traçar uma linha de tendência nesses dois topos, uma linha inclinada nesses dois topos, a gente vai ter uma linha de tendência. Tendo como base essa linha de tendência, a gente já pode deduzir o quê? Bom, se o preço subir, ele tende a subir até a linha de tendência de baixa. Aqui ele vai encontrar uma resistência. Se ele encontrar uma resistência aqui e respeitá-la, eu posso ou sair de uma operação comprada ou iniciar uma operação vendida para continuar a tendência. Quando o preço voltar novamente, ele tende a respeitar a linha de tendência. Eu vou então sair de uma eventual operação comprada ou vou vender de novo para pegar mais uma queda. E assim sucessivamente até o momento que há a quebra dessa linha de tendência. Ela vai ser quebrada um dia. Isso é inevitável, né? Isso é inevitável, beleza? Então, são essas essa é mais uma informação que a gente pode capturar de linha de tendência, tá? Então, atual direção do preço, possíveis regiões de suporte e resistência, né? E também um possível momento e região do final da tendência anterior. Como assim, Rodrigo? Como assim, né? Vamos lá, pessoal. Estamos em uma tendência de alta aqui, tá? Estamos em uma tendência de alta, temos um fundo aqui em cima. Com isso, a gente já consegue traçar a nossa linha de tendência de alta aqui. E ela vai embora, tá, pessoal? Ela vai embora. Agora, imagina o seguinte, né? Preço veio, respeitou a linha aqui, preço veio, respeitou a linha aqui, e o preço veio e fez isso. Opa, peraí. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Né? O que aconteceu aqui, pessoal? O preço vinha respeitando a linha de tendência, de repente o preço quebra essa linha de tendência. Quando ocorre esta quebra de linha de tendência, a gente pode falar, opa, aqui pode ser o momento de reversão da tendência. Pode ser o momento, pelo menos, do fim da tendência de alta. O início de uma tendência de baixa, caso ocorra um pivô de baixa aqui, ou uma consolidação, caso de repente ocorra uma inversão aqui e aí o preço começa a ficar consolidado, tá? De qualquer forma, essa perda da tendência, da linha de tendência de alta, ela serviu para indicar uma finalização daquela tendência de alta, uma finalização daquele movimento de alta, tá? Então, para isso também serve uma linha de tendência. Inclusive, pessoal, conheço traders que só operam essas perdas, tá? Só operam isso, inversão de movimento. Aqui ele vai começar a procurar por vendas, vai ficar vendido até ou ele ser estopado, eventualmente, ou acabar a tendência de baixa e de repente violar uma LTB para cima e aí ele vai entrar comprado e assim por diante, tá? Vamos traçar isso daqui para venda agora para vocês terem uma melhor noção aí dos dois lados das posições, tá? Então vamos lá, pessoal, ó. Temos aqui um topo, tá? Um fundo, um topo menor e um fundo menor. Beleza, já temos dois topos aqui, já conseguimos traçar uma linha de tendência de baixa. Então vamos traçar essa linha de tendência de baixa aqui, tá? Beleza. Sabemos, portanto, que quando o preço voltar, ele tende a parar aqui na linha de tendência. Foi o que ele fez. Olha que bonitinho, né? Parou aí bonitinho, deu mais uma pernadinha, parou aqui novamente, deu mais uma pernadinha e aqui ele resolveu quebrar essa linha de tendência de baixa. Nesse momento que há a quebra da linha de tendência de baixa, isso nos indica um provável fim da tendência de baixa, tá? Isso daí pode nos trazer aí possibilidades da gente ficar atento à formação de um pivô de alta, porque aí se inicia uma nova tendência de alta, né? E caso isso ocorra, o que a gente vai poder fazer aqui, pessoal? A gente vai poder pegar esse fundo com esse fundo e traçar uma nova linha, né? Olha que legal. Ó, uma nova linha de tendência. E aí o preço tende a voltar para cá e assim sucessivamente, até ser quebrada de novo a linha, né? E aí a gente vai provavelmente ter uma consolidação
ou uma nova tendência de baixa. E aqui a gente tem uma nova tendência de baixa e assim sucessivamente, tá? Então, olha que interessante como a gente pode traçar linhas de tendência aí no gráfico, né? Como a gente tá vendo aqui, né, e como nós já conversamos, só pode ter dois tipos de linhas de tendência. Linha de tendência de alta, que a gente conhece como LTA, famosas LTAs, né? LTA, linha de tendência de alta, e LTB, linha de tendência de baixa. São só essas duas linhas de tendência possíveis para a gente traçar no gráfico, tá? Não tem outra, não tem outra, não tem outra, tá? É sempre linha reta no sentido diagonal, beleza? Não pode fazer ondinha, não existe linha de tendência que faz assim, depois assim. Isso daqui não é linha de tendência, isso daqui já é trabalho de educação artística, é outra parada que não é comigo, tá? Não é comigo, beleza? Então a gente sabe que existem dois tipos de linha de tendência, tá? E nós sabemos, portanto, que o quê? O quê, pessoal? Vamos lá. O que as linhas de tendência podem nos informar num gráfico? Vamos repetir tudo para deixar bem fixado, porque isso daí, embora pareça ser simples, embora pareça ser muito básico, poucas pessoas captam toda a informação que uma linha de tendência pode trazer, tá? E a partir do momento que você consegue captar toda essa informação, você tem uma clareza muito maior do gráfico, das suas análises, do porquê o preço está fazendo aquele movimento e qual movimento provável ele vai fazer, tá? Então ela pode indicar aí uma atual direção do preço, ela pode indicar possíveis regiões de suporte e resistência e ela pode indicar um momento e uma região de fim da tendência prévia, beleza? São essas três condições, mas temos uma quarta condição que pouca gente fala. Dificilmente a gente vê livros sobre isso falando, pelo menos eu tenho muita dificuldade em encontrar livros falando sobre isso, e também vídeos na internet. Não conheço muita gente que fala sobre isso também, tá? Que é o quê? E aí é que tá a pitadinha de herrerias no vídeo de hoje, que é o quê? O ângulo da linha de tendência é muito, muito importante. O ângulo da linha de tendência é muito importante. O ângulo que ela está inclinada, pessoal, tá? Por que o ângulo de inclinação da linha de tendência é importante? Porque o ângulo vai indicar o ímpeto daquela tendência, ele vai indicar a força do movimento, ele vai indicar o quão aquela força dominante, sejam compradores ou vendedores, estão acelerando, estão com o pé no acelerador para levar aquele movimento adiante, tá? Vamos rabiscar aqui para vocês entenderem melhor? Vamos rabiscar. E aí a gente já começa a chegar no final da nossa aula. Fiquem despreocupados, pessoal, que já está acabando, tá? Vamos lá, pessoal. Um ângulo de tendência, né? Um ângulo de inclinação, aliás, desculpem, baixo. Vamos supor uma linha de tendência assim, ó, pessoal, nessa inclinação. Isso daqui é uma LTA, né? A gente vê que tá inclinado, tá subindo, tá? A gente pode observar aqui um zigue-zague assim. Mas um ângulo baixo, pessoal, ele indica, no caso de uma LTA, vamos traçar aqui primeiro o movimento de alta, tá? Que os compradores, eles estão meio que com preguicinha de levar o preço um pouco mais forte adiante, né? Eles estão devagar, eles ou não querem aparecer, ou estão cautelosos, ou eles estão meio indecisos no mercado. Então, uma linha de tendência de alta pouco inclinada com ângulo baixo indica aí uma fraqueza do movimento. Também pode indicar uma acumulação, né? Os compradores estão comprando aos pouquinhos, eles estão montando suas carteiras devagarinho, sem querer aí causar alarde, sem querer avisar outras pessoas, outros players do mercado para eles continuarem comprando baratinho aquele ativo, tá? E também pode indicar uma distribuição, né? Então,
não está subindo forte porque tem bastante gente vendendo aos pouquinhos os seus ativos, tá? De qualquer forma, a gente pode traduzir em um único conceito. Linha de tendência com ângulo baixo indica fraqueza no movimento, tá? Beleza? Show! Por outro lado, uma linha de tendência com ângulo alto, por exemplo, uma linha de tendência assim, ó, indica uma força no movimento. Aqui, ó, tá aquela euforia, tá todo mundo comprando, tá todo mundo falando daquele ativo, aquele ativo divulgou resultados maravilhosos, tá na mídia, o William Bonner não para de falar daquilo ali, tá sensacional. Esse movimento geralmente é onde os leigos, onde a grande massa, onde a manada geralmente entra. Eles entram geralmente nesse movimento, que é quando a alta está mais evidente, o preço está subindo disparado, e é aí que eles entram, tá? Vale lembrar, contudo, um detalhe muito importante, muito importante. Quanto maior for a inclinação da linha, maior a chance dela ser perdida, e caso seja perdida, a reversão tende a ser maior também, tá? Então, no caso aqui, se essa linha fraca, essa linha de ângulo, né, com inclinação baixa, ela for perdida, né, o preço aqui ele tende a cair devagarzinho, dar uma lateralizada, cair também meio sem vontade. Aqui já não. Como teve uma euforia, provavelmente a galera levou o preço do ativo além do que ele merecia estar. O ativo está muito caro. Chega uma hora que ninguém mais quer pagar caro por aquele ativo. Fala, não, isso daqui está muito caro. Isso daqui não vale tudo isso. Eu não compro mais. E aí quem quer vender não acha comprador para pagar o preço que o vendedor está querendo. Por conta disso, o vendedor é obrigado a começar a baixar o preço. E nessa hora, a galera que comprou começa a abaixar o preço e a queda tende a ser brusca também, tá? Então isso é interessante de vocês gravarem bem. Quanto maior for a inclinação da linha de tendência, tá? Mais forte é o movimento, mais ímpeto está subindo, com mais velocidade. Mas num eventual rompimento dessa linha de tendência, a volta tende a ser maior, mais agressiva, vamos dizer assim, tá? E isso serve também para de baixa para alta. Se a gente tem uma linha grande aqui, uma linha muito inclinada de tendência de baixa, aqui, ó, por exemplo, tá? Uma linha extremamente inclinada, né? Quanto mais inclinada for essa linha de baixa, na hora que ela for rompida, mais forte tende a ir para cima, tá? É por isso que a gente encontra aí os famosos padrão V no gráfico, né, pessoal? A gente encontra os famosos padrão V, que é esse padrão aqui ou este padrão aqui, né? Esses dois padrões são justamente isso, né? Em algum time frame menor, em algum tempo gráfico menor, essa queda ela representou. Desculpa, pessoal. Peraí que eu vou tomar uma água e eu já volto. Vamos lá, pessoal. Como estávamos falando, em algum momento, em algum time frame menor, essa queda brusca que teve aqui, ela foi, pessoal, um zigue-zague, né? Ela foi um zigue-zague descendente que acabou acarretando aí essa queda brusca. Da mesma forma, a volta, né? Quando rompe essa linha de tendência aqui, ocorre a volta, e a volta também tende a ser um zigue-zague mais forte, tá? E aqui a mesma coisa. Foi uma subida muito forte aqui. De repente, essa linha de tendência de alta foi anulada e virou aqui uma tendência de baixa, tá? Beleza? Entenderam? Pessoal, quem não está entendendo, pode colocar aí nos comentários pergunta, eu respondo, ou eu gravo um outro vídeo com respostas.
Ou aparece lá na live, tô fazendo live aí de segunda a sexta-feira na parte da manhã, começo umas 8h20, 8h30, vou até perto do meio-dia, então aparece lá, pergunta, fala, Rodrigo, você fez um vídeo sobre linha de tendência, não sei o quê, mas eu tô com essa dúvida aqui, você não podia me ajudar? Você não quer explicar de novo? Você explica muito ruim, Rodrigo, explica melhor aí, dá uma caprichada, aí eu vou tentar caprichar um pouquinho mais, tá bom? Fora isso, tem mais um detalhe, pessoal. E o último detalhe que é o principal. Aliás, estão mais dois detalhes rapidinhos, tá? Ainda sobre inclinação, pessoal. Ainda sobre inclinação. Inclinação ideal para a linha de tendência. Inclinação ideal para a linha de tendência é próxima de 45 graus. Se você pegar uma inclinação aí o mais próximo possível de 45 graus, tá? O que quer dizer essa inclinação? O que quer dizer essa inclinação? É uma inclinação que diz que aquele movimento que o preço está fazendo naquele ativo é o mais saudável possível no mercado. É o mais saudável. Aquela tendência, ela vai ser uma das tendências mais duradouras, mais longevas. O preço vai subir e vai ficar subindo um tempão nesse zigue-zague. Vai ficar um tempão em tendência de alta, se for uma LTA, ou em tendência de baixa, se for uma LTB. É aquele movimento realmente saudável que você qualquer motivo é motivo para comprar, pessoal. Caiu, comprou. Sabe aquilo que falam no mercado? Pessoal, agora que esse ativo caiu, comprou? Pois é. Geralmente, quando o preço está em caiu, comprou, é porque ele está em uma tendência linda de alta, com inclinação de linha de tendência de 45 graus, beleza? E isso serve para... Opa, pera aí, pessoal, deu um pau aqui. Vamos lá. E isso serve para baixa também, tá? Isso serve para baixa também. Se nós temos aí uma linha de tendência de baixa com inclinação aproximadamente aí de 45 graus, é a inclinação ideal, a inclinação perfeita para se operar. É aquela inclinação de a famosa, né? Subiu, bateu, pessoal. Subiu, você bate na venda, subiu, você bate na venda. A tendência de baixa tende a continuar seguindo. É uma inclinação super forte e tudo mais, tá? Por fim, pessoal, por último, e mas não menos importante, tá? Não menos importante, o seguinte: quanto mais longa for a linha de tendência, quanto mais longa for a linha de tendência, quanto mais toques ela tiver, mais válida ela é, mais forte ela se torna, mais segura ela se torna, mais confiável ela fica, tá? Então, é o último ponto, tá? Quanto mais toques, mais confiável fica essa linha de tendência. Claro, porque mais gente começa a enxergar essa linha de tendência. Se mais gente começa a enxergar essa linha de tendência, né? As pessoas começam a se sentir um pouco mais seguras, um pouco mais confortável em iniciar operações próximas a ela, porque fala, bom, essa linha de tendência está há tantos dias, tantas semanas, tantos meses já existente no gráfico e o gráfico está respeitando. Então, ela tende a continuar assim. Vou buscar uma operação próxima a ela, tá bom? É isso, pessoal. É isso que a gente tinha para conversar hoje com vocês, tá? Deixa eu pôr minha carinha aqui. Muito bem. É isso que eu tinha para conversar hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Repito, qualquer dúvida, só colocar aí nos comentários, por gentileza, tá? Ou acompanhe minha live lá de segunda a sexta-feira aqui no canal. Umas 8h20 eu começo, vou até próximo do meio-dia. Se quiser me mandar mensagem no Instagram, no privado, pode mandar. Se quiser me achar no Telegram também, me mandar mensagem no privado com dúvida, pode mandar. Estamos aqui para nos ajudar, pessoal. Fechado? Valeu! Show! Gostou desse vídeo, pessoal? Compartilhe esse vídeo com a galera nos grupos de WhatsApp que você faz parte. Dá um likezinho aí. Dá um likezinho aí, meu, não custa nada e ajuda o YouTube a entender que esse vídeo foi relevante para você. E se foi relevante para você, pode ser relevante para outras pessoas também e começa a dar mais importância para o canal. Beleza?
Um abraço, pessoal, um ótimo final de semana para vocês. A gente se vê segunda-feira na live, se Deus quiser. Vamos que vamos, até mais. Valeu, falou!